Olá pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Qual é o sentido da sua vida? Eu vou falar um pouco sobre Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver. É uma das filosofias mais lindas do Japão e muitas vezes o Ocidente cria coisas para explicar. Essa mandala foi criada pelo Ocidente. Mas o Ikigai verdadeiro, muitas vezes é a avó que cuida do neto, é o pescador que vai pescar. Então está muito ligado a uma coisa que não tem muita explicação. É aquilo que te move todos os dias quando você acorda. E o meu Ikigai é o origami. O origami é a arte milenar japonesa, sendo que esse aqui, o tsuru, é o representante máximo do origami. Ele simboliza a sorte, a prosperidade, a paz e a saúde. E eu nunca imaginei na vida que um dia eu iria viver de origami e que não só isso, eu ia liderar um movimento para poder levar mais felicidade e bem-estar para as pessoas através do origami e com isso ajudar origamistas que nunca sonharam em viver ou ter uma renda com origami de terem essa oportunidade. Mas vamos explicar essa mandala também. Essa mandala ela é muito importante. Depois eu vou falar desse livro aqui, que é um dos 2 livros que eu recomendo. É o do Ken Moji, é Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Essa mandala, ela basicamente diz o seguinte: o que você ama fazer e o que você é bom é sua paixão. No meu caso, fazer origami. O que você ama fazer e o mundo precisa é sua missão. No meu caso, levar uma educação mais engajadora para as crianças, para os jovens. Meu sonho é levar o origami para as escolas. E o que o mundo precisa e você é pago para fazer é sua vocação. E alguns anos atrás, aliás, alguns anos, já passam mais de 10 anos, eu comecei a ministrar palestras profissionalmente a partir de 2015, sendo que eu já ministrava desde 2009, mas nunca tinha feito pagas, porque se eu soubesse desse conceito, talvez eu tivesse ganho dinheiro com palestras antes. E o que você é bom e você é pago para fazer é a sua profissão. E um dia eu achei que minha profissão seria ser engenheiro elétrico. Eu passei na universidade que eu considero a melhor do Brasil, que é a Unicamp. E mesmo assim eu não segui a carreira de engenharia porque eu terminei a faculdade de engenharia triste, porque eu não era o que eu queria. E hoje eu digo, a profissão de quem faz origami é origamista. Muitas pessoas não sabem que a profissão de quem faz origami é origamista. Eu costumo dizer que se algo não tem uma palavra, é como se não existisse. Nas minhas palestras, eu falo que se não existisse a palavra faxineiro ou faxineira, as pessoas iriam revezar para limpar os ambientes, porque não teria como contratar algo que não tem nome. Então, o meu pedido para você é saber, origamista é a profissão. E a minha missão é fazer com que origamista seja uma profissão reconhecida no Brasil. E quando a gente tem todos esses fatores juntos, a gente tem o Ikigai. É quando a gente vive a nossa paixão, a nossa missão, a nossa profissão e a nossa vocação ao mesmo tempo. E aqui tem 2 livros que eu recomendo. Um é o Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Foi um livro escrito por 2 autores espanhóis. Mas eu quero destacar esse aqui. Quais são os 5 passos do Ikigai, segundo Ken Moji? Começar pequeno. Muitas pessoas não começam, ficam planejando e não começam as coisas. E a gente tem que ter humildade para começar, errar e ganhar confiança no fazer. Eu costumo falar que é aprendendo, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Aristóteles. E o origami é assim, você começa pequeno e vai evoluindo. Libertar-se. Libertar-se do quê, Márcio? Libertar-se do ego. Porque quando a gente deixa o ego conduzir, a gente não toma as melhores decisões. Porque a gente veio para esse planeta para cumprir os propósitos e os valores da nossa alma. E o ego, ele deve ser um servo fiel, e não ao contrário. Mas muitas vezes a gente está preso ao medo do julgamento das pessoas. Então muitas vezes você não faz aquilo que você gostaria de ter feito por medo do julgamento. E no livro Os 5 Arrependimentos, da Bronnie Ware, que é uma enfermeira australiana,
ela fala que um dos 5 maiores arrependimentos no leito de morte é não ter feito as coisas que eu queria e ter feito o que as outras pessoas falaram para fazer. Então, liberte-se do seu ego. Harmonia e sustentabilidade é você lembrar que a gente é um todo. Então, a gente se preocupar mais com o planeta, com reutilizar antes de reciclar. Por exemplo, eu fiz esse chapéu que chama Kabuto, é um chapéu de samurai com papel reciclado. Aliás, reutilizando papel que eu peguei lá na feira da Expo Print. Olha que bacana. Muito legal, né? Então, reutilizar harmonia e sustentabilidade, praticar de verdade harmonia e sustentabilidade. Alegria das pequenas coisas. Muitas vezes a gente fica querendo coisas grandiosas e às vezes só de ver uma borboleta, só de sentir um ar puro, ver o nascer do sol, estar presente inteiro com alguém, isso é uma coisa que vale muito. E, por último, estar no aqui e agora. Cada vez mais as pessoas estão pensando no passado, se preocupando com o futuro, então ou elas têm depressão ou elas têm ansiedade. E quando eu faço a minha dinâmica de gratidão com o coração de origami, eu falo que o único lugar que a gente manifesta os nossos dons e talentos é no aqui e agora. E aí eu faço a dinâmica do eu sou. As pessoas vão falando eu sou. Eu falo, fale eu sou. Eu sou gentil, eu sou criativo, eu sou corajoso, eu sou corajosa, eu sou a cura, eu sou perdão. E então Ikigai é muito mais do que essa mandala. Ikigai é você assumir talentos que estão ali dentro de você. E aqui é o slide da minha palestra, chama Desperte o Herói, o Samurai que existe em você. Eu gosto muito de usar metáforas. E essa espada e o samurai é um arquétipo. E a espada é uma metáfora. E por que ela é azul? Porque também existe outro arquétipo que eu gosto muito, que é o São Miguel Arcanjo. O São Miguel Arcanjo ele é o padroeiro da Igreja Católica. E o samurai ele representa o símbolo da confiança e da alta performance. Você consegue imaginar um samurai sem autoestima e sem autoconfiança? E sem confiança em si mesmo? Então ele tem esse arquétipo da disciplina, da resiliência, da lealdade. Uma curiosidade, samurai não significa guerreiro. Samurai vem da palavra servidor, aquele que serve. E a espada da luz azul, de São Miguel Arcanjo, ela serve para cortar as nossas crenças limitantes. Crenças limitantes. Quais são as suas crenças limitantes? Todos nós temos muitas crenças limitantes. E uma das principais e que mais limitam a nossa evolução é a crença do não merecimento. Muitas pessoas, às vezes, nunca ganham o que gostariam e quando ganham, às vezes, perdem. Porque lá no fundo tem alguma crença de não merecimento. E eu aprendi que a gente precisa cortar essas crenças. E uma das sugestões que eu faço, além da dinâmica do eu sou, é você também falar eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Você é suficiente. Porque quando a gente se preocupa muito com o julgamento dos outros, é porque a gente não está se achando suficiente. Então, Ikigai é isso, pessoal. Aqui são os slides da minha palestra. Quem quiser conhecer mais, Desperte o Samurai que existe em você. Então, Ikigai é a gente viver no flow, ficar atento para a nossa alma, ficar atento para descobrir qual é o seu propósito de vida. E falando em Ikigai e propósito, eu queria falar de 2 assuntos. Eu tenho esse site, chama jornadaikigai.com. Quem quiser participar desse site, já está dizendo tudo, né? Autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento humano. Vocês podem vir aqui. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Gente, esse vídeo eu gravei no final de um retiro do silêncio do carnaval desse ano de 2026. Foram 4 dias no silêncio, consagrando a ayahuasca e outras medicinas da floresta. Então depois vocês assistem, porque é um dos melhores vídeos do meu canal. E curiosamente eu estava vendo aqui
qual foi o meu primeiro post nesse blog? Fevereiro de 2019. E foi um post citando um texto que o Irineu Toledo postou. O Irineu Toledo é um grande amigo e radialista. E ele tem um podcast chamado Feliz Dia Novo e uma agenda chamada Feliz Dia Novo. Todo ano ele edita. Eu vou ler esse texto para vocês. Devemos viver as nossas vidas como se todo mundo pudesse ver, como se os mais secretos recantos de nossas almas estivessem expostos ao olhar alheio. Por que haveríamos de esconder o que quer que seja? Não se pode esconder nada. Todo conhecimento divino e humano pode ser resumido em uma só verdade, de que somos membros de um imenso corpo. A natureza nos uniu em uma imensa família e devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos outros. Sêneca, filósofo estoico. Gente, estoicismo é sensacional também. Não podia ser melhor essa leitura, né? Somos todos um. Eu acredito muito nisso. E para finalizar, eu estou me formando aí no curso de propositologia. É um curso sonhado e criado pelo Kiko Kinslansky, que é um conterrâneo baiano, e que ele me deu a oportunidade, no ano passado, de fazer essa vivência de gratidão. Foi sensacional, lá na Praia do Forte. Basta vocês entrarem aqui em confide.com.br/propositologia, vocês vão ver o meu resumo sobre propositologia, e tem tudo a ver com Ikigai. E o propósito, as empresas perceberam que os melhores talentos buscam empresas que valorizam empresas que têm um propósito. Então, pelo bem ou pelo mal, as empresas perceberam que Ikigai e propósito aumenta a lucratividade, mas deve ser feito genuinamente, com coração. E por último, eu não tinha planejado, mas eu vou colocar aqui para vocês. Depois vocês podem procurar aqui, Ikigai e Suzano. Se vocês digitarem Ikigai e Suzano, aqui vai cair nessa palestra, Jornada Ikigai, que foi a palestra que eu ministrei na fábrica da Suzano, em Mucuri, no sul da Bahia. Ikigai Origami aqui na Suzano, aqui em Mucuri. Será que o pessoal gostou? Olá, pessoal. Então foi sensacional, gente. Uma palestra sobre Ikigai e Origami eu ministrei lá em Suzano em 2019. Já se passam 7 anos. Então eu vou investir mais na divulgação das minhas palestras. Espero que vocês tenham gostado dessa definição do Ikigai. Compartilhem, sigam as minhas redes, Márcio Okabe, também do Origami Club BR, e vamos levar mais propósito, mais Ikigai genuíno para as empresas, porque eu tenho percebido que a gente vive um mundo que quando entra uma moda, aí vira infoproduto, palestrante, coaching, sem desmerecer, tá, gente? Mas acaba sendo uma moda. E muitas pessoas entram lendo livros, estudando, mas não vivendo aquilo. O Ikigai, você só consegue transmitir genuinamente se você vive. Eu gosto muito de uma frase do José Pacheco, que é um grande educador português, criador da Escola da Ponte, que eu tive o prazer de conviver com ele em alguns momentos. Ele fala, o professor não transmite o que ele ensina, ele transmite o que ele é. Então, minha sugestão é essa. O bom palestrante é aquele que transmite autenticidade, transmite o que ele vive todo dia. Eu vivo meu Ikigai todo dia, de forma persistente, resiliente, com origami. E muito grato. E estou muito feliz porque eu lancei o curso online de origami, finalmente, desdobrando potenciais. Seja um samurai no origami e na vida. É só você entrar em origami.club/curso online, aí clica no botãozinho lá e prestigia comprando esse curso, sendo um presente para você e sua família, porque esse curso é para fazer em família. Gratidão. Eu gosto de fazer um mantra, sabe? Que é aceito, acolho e agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão.